SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Floripa, iniciando mais um Floripa em Foco para você. Hoje, o nosso Floripa em Foco é com o SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Santa Catarina. E hoje também vamos falar aqui com o professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador do SINT. Este programa ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, e você pode acompanhar também pelo www.tvfloripa.org.br e também pelo site do SINT, né? www.sint-sc.org.br. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Boa tarde, Mig. Mais uma vez, uma alegria falar contigo aqui na Floripa em Foco. Então, fazia tempo que a gente não conversava, né? Sim. Andei em atividades, enfim, eu estou agora curiosa, né, para saber como é que estava, porque você falou com o Silvio, mas não comigo. Professor, como é que... e esclarecendo, né, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as metas do Plano Estadual de Educação aqui para Santa Catarina, né, e da construção deste processo tão importante aqui para nós catarinenses. Professor, como é que está, né, essa construção do Plano Estadual de Educação? Como é que está ocorrendo? Como é que... Bem, Migui, o Plano Estadual de Educação, nós estamos na fase agora onde o Fórum Estadual de Educação, que era responsável pela sintetização e das metas e das elaborações, formular um projeto de lei e mandar para a Assembleia Legislativa. Mas o processo em si, ele já começou há bastante tempo, né? Com as CONAES, que é as Conferências Nacional de Educação, onde foram discutidos nos municípios, depois foi feita uma conferência a nível de Estado e que tirou, né, as principais diretrizes que foram contempladas depois no Plano Nacional de Educação, que já foi aprovado há 2 anos atrás no Congresso Nacional e sancionado, né, dia 24 de junho de 2013. Portanto, os estados e os municípios, eles teriam 2 anos após a aprovação do Plano Nacional, também esse tempo para poder elaborar e votar e aprovar o seu plano municipal, estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. E em Santa Catarina, esse plano estadual não foi votado, não conseguiram atingir esse período, né? Ou seja, fazer a aprovação dele nesses 2 anos. Mas ele está na Assembleia Legislativa. Foi um plano que, na nossa opinião, ele foi construído a partir das CONAES e todo um debate com a sociedade, mas nós queríamos mais. Nós temos uma experiência de um plano estadual onde nós trabalhamos aí no início da década em 2000 praticamente, né? 2000 e 2003 terminamos o trabalho. 2004 foi enviado para o governo do estado para que ele enviasse à Assembleia Legislativa e esse plano foi colocado na gaveta e não foi aprovado. Aquele plano lá, ele começou a construção dele nas escolas, depois nos municípios, depois foi para as regiões e depois veio para o estado, numa plenária estadual, foi aprovado. Então, todas as diretrizes e metas, porém, o governo do estado, né, não aprovou e não colocou ele em sequência. Então, portanto, o último plano mesmo de Santa Catarina já faz mais de 20 anos que ele não existe. Nossa, né? Então não foi nem avaliado, não teve nenhuma... E agora com as CONAES, com esse processo de democratização lá de todas, de formulação de conferências em várias áreas, não só da educação, que veio a obrigatoriedade, então, de Santa Catarina e de todos os estados brasileiros, mesmo aqueles que tivessem feito no último decênio o seu, deveria fazer o outro agora. E aí Santa Catarina, então, trabalhou nesse sentido para fazer esse plano que foi elaborado aí junto com o Fórum Estadual de Educação, da qual o SINT também faz parte, né? O SINT é uma das entidades da sociedade civil que faz parte do Fórum Estadual de Educação. O conjunto dessas metas e dessas estratégias que estão dentro do plano, elas estão sintetizadas, portanto, num projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, que é o PL 227, que está tramitando na Assembleia Legislativa. E nesse período nós também fizemos um enfrentamento dentro da Assembleia Legislativa, buscando, junto com as demais entidades,
fazer com que as audiências públicas pudessem se espalhar por Santa Catarina e para que a sociedade pudesse conhecer o plano, né? Então, essas audiências públicas, nós tivemos aí, através da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, pedimos que fosse, no mínimo, aí, 15, 16, quanto mais tivesse uma audiência, quanto mais municípios... Essas audiências foram nas regiões, professor? Foram. Itinerantes? Foram nas regiões. Elas terminaram semana passada aqui, dia 21 em Florianópolis, né, que encerramos, então. Mas ela só teve 8, Mig. Só tivemos, infelizmente, né, a Assembleia Legislativa tem dinheiro para muitas outras coisas, sim, né? E não teve para isso. A desculpa foi que não tinha tempo. Aham. Não tinha tempo. Tinha prazo Exatamente. para... Exatamente, porque tem um tempo de tramitação do projeto na Assembleia Legislativa. E existe outros impeditivos com relação à relação entre a unidade de federação, ou seja, o Estado e a União, até mesmo na questão dos repasses, né, do governo federal para o Estado. Então, toda essa questão também envolve muito, tem alguns critérios que têm que ser cumpridos. E essa foi a desculpa que a LESC deu, né, que a Assembleia Legislativa deu, que não poderia fazer muitas audiências públicas para discutir o plano estadual, ou para levar ao conhecimento dos catarinenses, né, o plano estadual de educação, e foi com 8 audiências públicas. Eu participei de algumas delas. Nós tivemos, então, em Lages, Chapecó, Caçador, Canoinhas, Joinville, Tubarão, Florianópolis. Então tivemos aí Blumenau, tivemos vários, 8, né, no caso, 8 audiências públicas que foi lá nas regiões. O povo, as pessoas da região, as entidades foram convidadas para participar. E teve, professor, participação, assim como a comunidade escolar foi? Eu fiquei bastante surpreso naquelas que a gente participou, pelas pessoas que participaram, né? Porque essas audiências públicas geralmente são feitas em horário de trabalho. Sim. Né? Que as pessoas, de um modo geral, estão no seu serviço, então cria dificuldade, né? Para a participação. Por exemplo, Joinville, o espaço destinado em Joinville foi um espaço muito pequeno. Né? Onde, como se as pessoas não fossem. Como se as pessoas não fossem, né? Infelizmente, lotou o auditório, o debate foi muito bom. Aqui em Florianópolis, que tinha um espaço maior, né? Infelizmente eu não pude participar aqui, outros companheiros nossos do sindicato acompanharam, teve uma participação, mas não conseguiu preencher todo o espaço da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, que foi no auditório do Tribunal de Justiça, onde foi feita essa audiência pública. Mas esse projeto, MIG 227, está tramitando na Assembleia Legislativa. E nos próximos dias, possivelmente, ele vai em votação, vai estar sendo votado em comissões e depois vai em votação no plenário. Né? Então, é aí que se encontra, né, esse projeto. Né? E o Cinto está de acordo com o conteúdo do plano, professor, que está em tramitação na LESC? Olha, de um modo geral, os conteúdos que estão lá, eles são aos conteúdos que já foram discutidos nos CONAIs, né, as diretrizes tiradas nas conferências, porém, temos as metas do Plano Nacional e que praticamente o Estado copiou essas metas e depois adaptou a sua realidade aqui do Estado. Porém, ele sintetizou, né, algumas metas e aqui no Estado nós temos 19 metas. 19. E no Plano Nacional são 20 metas. A questão do financiamento, por exemplo, ele colocou em outras metas, né, ou seja, pegou os vários pontos do ponto que é do financiamento, que é a meta 20, no caso do ponto do Plano Nacional, e colocou eles na meta 17, 18, 19. Então, mas dá para considerar assim, um plano avançado, olha, do ponto de vista político? Do ponto de vista político é melhor do que qualquer outra coisa, porque nós não temos. Né? Então, quer dizer, então, para quem não tem, né, o que tiver é melhor do que outra coisa. Mas o conteúdo em si, nós temos várias discordâncias, principalmente porque nós temos uma avaliação da educação de Santa Catarina diferenciada do ponto de vista do governo. Né? E quero dizer que o Fórum Estadual de Educação, apesar de ser tripartite, de ter pessoas lá ligadas ao governo e pessoas da sociedade civil, o que predominou nos debates e assim foi a posição governamental.
né? Então, nós também fizemos uma discussão política dentro do fórum, organizamos, como se diz, articulamos um grupo de entidades que não tinham concordância com aquelas discussões, não no teor total das discussões, mas em alguns pontos das metas. Então, nós não temos esse acordo. A tua pergunta é no sentido do conteúdo, nós temos acordo no geral, mas assim, várias questões específicas, né, nós temos discordância e divergências, porque nós pensamos que Santa Catarina pode evoluir ou ser mais ousado do ponto de vista das metas ali colocadas, né? Então, quando o Plano Nacional ele traz uma perspectiva de alcançar tal meta numa data X, Santa Catarina se propõe a alcançar aquela meta, depois posso citar exemplos, claro. No mesmo ano, ou com o mesmo tempo que o Nacional propõe. Mas nós temos que entender que Santa Catarina ela está em outro patamar. Sim. Então, assim, enquanto você tem uma educação no Nordeste que tem 5 anos, por exemplo, para alcançar aquela meta, Santa Catarina jamais pode dizer que precisa também de 5 anos para alcançar aquela meta, porque Santa Catarina, na verdade, já está naquele patamar, então, portanto, ela precisa avançar. Então, não precisamos mais 5 anos, né? Ou você tem esse mais 5 anos para alcançar a totalidade daquela meta, ou né, não precisa daquele prazo para alcançar, porque já tem. Então, depois a gente pode até citar, por exemplo, na educação infantil, que é uma primeira meta, né, que tem lá o percentual para ser alcançado. Mas, lógico, o Plano Nacional vale para todo o Brasil, né, amigo? Então, ele tem que ter uma média nacional, e por isso que eu penso que Santa Catarina deveria ser mais ousado. Mas quanto mais ousado você for na implementação das metas, obviamente, necessita mais, o Estado tem que ter mais investimento. Mais investimentos. Né? Mais investimento, e se deixar com o Estado, tá tranquilo, né? A gente vai tocando assim e vai conseguindo. Mas esse plano, professor, no momento que ele for aprovado na LESC, depois ele tem uma reavaliação, vai ter a avaliação dele, a continuidade dele? Sim, tem as avaliações, tanto nacional quanto o estadual, tem avaliação e tem que ter acompanhamento. Né? Então, tem algumas tarefas colocadas aí que são necessárias, para que também, não é só a implementação, mas tem que ter o acompanhamento também, principalmente do Fórum, né, Estadual de Educação, que está lá as suas entidades, que vão avaliar, vão acompanhar e vão cobrar a implementação dessas metas. Então, mas nós estamos ainda na luta, e por isso que nós queremos conclamar todos os trabalhadores de educação, a sociedade em geral, para que também estejam acompanhando na Assembleia Legislativa, né, a votação dessas metas, desse plano e nas suas implicações. Nós vamos, obviamente, oferecer emendas, vamos estar fazendo esse debate na Assembleia Legislativa para que os deputados também possam fazer as emendas, né, nesse plano e não ele deixar vai agora nesse processo, então, ele já está acontecendo. Já está acontecendo, já está acontecendo. Uhum. Esse processo está acontecendo, é o processo que, por isso que nós estamos aqui. Aí, né? além dos parlamentares, a sociedade civil pode fazer emenda, pode sugerir, não, pode fazer alguma sugestão? Obviamente ela vai... foi naquele momento que lá dos fóruns e da... Exatamente, nas audiências públicas era possível, né? Você participar das audiências públicas e lá fazer o seu contraponto, né? E colocar a sua posição em todo ou em determinados pontos que você que não concorda ou quer que seja mais avançado no caso, né? Nós fizemos pontuamos em tudo, tá bem? Ok, deixa eu ver uma coisa aqui, não é 10 minutos para terminar ou chamamos um break, vamos tocar direto então, professor, hoje nós não vamos ter o nosso intervalo. Professor, mas assim, dentro das metas, quais são as prioridades, o que o Cinti, o que a sociedade, o que né, a comunidade escolar considera de mais importante e de prioritário nesse momento, desse plano que está sendo aprovado agora? É bom a gente também esclarecer, Miguel, que todos os pontos são importantes, né? Então não tem assim um mais ou menos importante. Mas para o Cinti, como é uma entidade corporativista, né, tem seu papel principal, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores em educação,
e está fazendo esse debate, tem algumas questões importantes. Obviamente porque nós trabalhamos com a educação, e educação, todas as metas são importantes. Mas vale a pena reforçar algumas aqui. Né? E eu gostaria até de falar para ti que a gente precisa comentar um pouquinho também sobre todas essas metas, né? E depois, lógico, a gente dá um ênfase daquilo que é mais importante. Portanto, assim, nós temos aí várias entidades, que não é só o Sint, que discutiu a discordância até mesmo nessa questão de conteúdo, né, que a gente falou ali. Né? É o Sint, as centrais sindicais, a própria Federação dos Trabalhadores dos Municípios, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, o MST, o Instituto Roma e outras entidades da sociedade civil formaram então essa articulação onde discorda de alguns pontos dos conteúdos lá. E uma das questões que eu queria citar o exemplo é no Plano Nacional, na Meta 1, que fala sobre a educação infantil, lá coloca um percentual de atingir no mínimo 50% das crianças até no final da vigência do plano, que é em 2024. Santa Catarina já atinge 50% das crianças. Então tem que avançar. Então, por isso que nós queremos a emenda que diga que tem que alcançar a totalidade das crianças em Quer Santa dizer, Catarina. se hoje nós já atingimos 50% e o Estado quer aprovar dessa forma, é para não fazer nada. Exatamente. Então, quer dizer, já está, né? Então, já está. Já está. Então, por isso que nós queremos que... E nós temos essa capacidade, professor. O Com Estado certeza. Tem capacidade, tem capacidade sim, né? Tem capacidade de atingir isso. Além disso, todas as metas têm uma coisa principal que nós estamos apontando, que é a promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Nesse caso da Meta 1, são os profissionais da educação infantil, né, que ele garanta o atendimento a todos os profissionais com formação superior. Então, portanto, nessa meta, essa é uma das emendas, né, que nós queremos que seja acrescentada, uma nova estratégia, digamos assim, para que possamos atingir essa meta. Na Meta 2, que fala também da universalização do ensino fundamental de 9 anos, é recomendado no nacional até o final do plano, ou seja, até 2024. Mas Santa Catarina já está bastante avançado nisso. Nós queremos que 95% das crianças sejam atingidas até 2018. Claro. Né? Porque nós estamos em outro patamar. Então, é o mesmo exemplo da Meta 1. Então, nós precisamos aí, além disso, nós precisamos, óbvio que em Santa Catarina não é geral, né? Existem bolsões de pobreza, com IDH baixo. Então, nós precisamos também, nessa meta, para as crianças que estão fora da escola, oferecer uma proteção, né, para a infância, para a adolescência e também para a juventude, com vários outros programas, né? E nós temos uma questão que para nós é importante, tanto na Meta 1 quanto na Meta 2, que a Meta 1 é da educação infantil, a Meta 2 do ensino fundamental de 9 anos, é garantir que essa criança possa estudar na sua própria comunidade, indo ao contrário daquilo que o Estado vem fazendo, que tirando a criança da sua comunidade e nucleando ela, fazendo a nucleação para ter um maior número de estudantes no mesmo local, para diminuir os gastos. Então, pega o ônibus, busca lá em várias comunidades. Sim. De forma... Nós não queremos isso, nós queremos que seja feito nas próprias comunidades. Que tem escola nas comunidades. Comunidades, mesmo que sejam com menos número de alunos, mas que eles permaneçam ali, tanto no ensino fundamental, também quanto na educação infantil. Uma coisa que eu achei legal, professor, na Meta 1, que eu estava assim, né, digamos, o fomento no atendimento à população do campo e às comunidades indígenas e quilombolas. Justamente. Tanto no fundamental quanto infantil, né? Exatamente. Esse é a ideia. A ideia é que também essas populações também possam ter acesso, né, à educação infantil e ao ensino fundamental. Que hoje não tem, professor? Tem, mas ela tem que melhorar bastante. Está precário, né? Bastante. E a gente tem acompanhado aí a discussão no campo, principalmente a educação no campo, né? Que as comunidades são lucriadas, né? Eles acompanhando lá um exemplo no interior do estado, em alguns municípios onde aquelas escolas foram retiradas, né? Elas
passa o ônibus, pega todo mundo daquela linha e leva para uma outra escola maior, ou talvez até mesmo na área urbana, descaracterizando aquelas crianças que moram naquela comunidade local. Sem contar aí na questão indígena, quilombola que você citou. Né? Além disso... E a educação itinerante, como é que seria isso? Bom... Que acho que está na meta 2 ou 3, uma coisa assim que eu vi. Bom, nós temos também essa discussão porque é necessário que o Estado também garanta, né, essa educação para todos, né, e nesse sentido nós queremos que garantir essa educação para aqueles que têm, para as populações que também têm muito essa questão da mudança, né, sazonal e tal. Então é necessário que também o Estado possa acompanhar. Mas para isso é preciso fazer diagnóstico. Né? Sim. É preciso ter diagnóstico, identificar mesmo essas populações para poder atender, né, e não simplesmente fazer de conta que eles não existam na sociedade. Mas voltando à outra meta, uma das discussões na meta 3, por exemplo, que é a população entre 15 e 17 anos, né, que está nas séries finais de ensino fundamental e ensino médio. Uma das discussões nossa é a questão do campo. Né? Essa juventude tem que permanecer no campo, por isso tem que oferecer a educação para assegurar a sucessão familiar dessas crianças, dessa juventude, no local onde está. Eu, inclusive, entrevistei uma menina, professor, na semana, agora esses dias, do Movimento Sem Terra. E ela colocando a importância da juventude estar no campo, né, que o campo tem que ser melhor para a juventude, né, que tem que oferecer, que não é só, né, o trabalho em si, mas que eles têm que ter uma educação de qualidade. É um dos exemplos que está sendo agora. E tem que respeitar as questões regionais e culturais, né, de cada um. Santa Catarina tem uma coisa magnífica, né, que são essas questões das regionalidades, né? Então isso também tem que ser respeitado e a juventude, né, de 15 a 17 anos está vivendo isso, né? Então não é descaracterizando, levando eles para o centro urbano, né? Que vai tirando o campo do seu habitat, exatamente. Né? Ele pode ter a informação, pode ter o conhecimento naquele local que ele está. Então essa é outras estratégias, por exemplo, a meta 4. Né? Então o que a gente bate firme nessa questão é considerar assim a realidade sociocultural, tanto urbana quanto do campo também. Mas uma outra discussão, a educação de tempo integral, né, que já começou em Santa Catarina, está timidamente iniciando principalmente na rede estadual e vários municípios ocorrendo, né, mas ela é necessário ter uma formação também para os profissionais, não só formação para a educação de tempo integral, mas que tenha condições de oferecer realmente a educação em tempo integral e não apenas ser um local onde as crianças estejam lá como fosse um depósito. Né? Então, Sim. a gente precisa ter essa inserção. E tem aí vários programas federais, né, que estão discutindo essa questão da implantação do programa de educação integral e também um programa de formação dos próprios profissionais de educação para que eles possam atender com qualidade esses estudantes. E, na verdade, o professor precisa da sua dedicação exclusiva nesse campo. Outra questão importante, e já vamos pular lá, passar lá para a meta 17, que fala da valorização dos profissionais de educação. Veja só, amigo, em todos os metas a gente está colocando a valorização do profissional. Sim, né? eu percebi então, isso. Por quê? Porque nós queremos que cada modalidade da educação, seja ela inclusiva, né, seja ela em tempo integral, seja ela em educação infantil, no ensino fundamental de 9 anos, no ensino médio, tem que haver essa valorização do profissional na sua formação, né, para que ele realmente possa oferecer o serviço de qualidade para a população catarinense. Mas na meta 17, que fala realmente da valorização dos profissionais da rede pública, da educação básica, é ali que nós queremos que o Estado, no caso nosso, que são o sindicato de rede estadual, queremos que o Estado faça investimento que está muito aquém daquilo que a gente espera e a gente vem brigando enquanto entidade sindical para essa formação, né, essa valorização. A valorização não é só no sentido da questão financeira, remuneratória, que Santa Catarina é uma vergonha nacional, mas que também tenha essa formação e que seja realmente valorizado. Então, a meta 17, ela não pode ser vista apenas como
uma valorização para quem já está na carreira, mas ela tem que ser uma valorização também para aquele que inicia a carreira, possa permanecer e possa ficar na carreira e ter uma relação direta com a comunidade. Porque hoje, com o número, por exemplo, de contratados temporários que nós temos na rede estadual, ela não cria esse vínculo, né, entre os trabalhadores e a própria comunidade. Então nós queremos concurso público, nós queremos formação inicial e vamos ter que discutir com as instituições também de formação, formadoras, né, com as empresas formadoras, para que elas possam adequar essas habilitações e também demonstrar para esses profissionais que há uma necessidade de que ele também possa trabalhar e ser respeitado enquanto profissional. E aí passa também pela questão da gestão, que está na meta 18, que é a gestão democrática, que em Santa Catarina é uma piada isso, né? Inclusive nós estamos aí apresentando os planos, o governo do estado através do decreto, para a apresentação dos planos de gestão democrática, né? Que foi um decreto que o governo criou, para dizer que, entre aspas, há uma escolha da comunidade, do seu gestor da escola, na rede pública estadual, que na verdade para nós é antidemocrática, né? Porque os pesos dos votos é diferenciado para pais e estudantes. Nós não aceitamos essa forma, queremos uma eleição realmente que seja democrática, direta, e com todos que participam da comunidade escolar possam ter o mesmo peso do seu voto. Então passa pela gestão também das escolas públicas estaduais essa questão da valorização. E sem dúvida nenhuma, se Santa Catarina não viu uma meta do financiamento como importante, o Plano Nacional traz essa meta do financiamento, né, como importante. E ela não pode ser levada porque tem que saber quem financia. Tá certo. Professor, o nosso tempo, os meninos estão eliminados, que já esgotou, passou muito rápido. Nós temos assunto aí para muito tempo, né? E eu gostaria que o senhor fosse, né, para suas despedidas e dizer que a gente vai continuar com esse conteúdo, com este assunto, né, nas próximas gravações ou nas próximas Floripa em Foco aqui com o Cinti, que é uma pauta que interessa, né, a todos os catarinenses. Bom, para a gente encerrar, Miguel, a gente está aí nesse, como se diz, no olho do furacão, né, discutindo com o governo do estado na mesa de negociação também aquilo que vem no pós-greve, né, que ainda o governo do estado não nos deu um retorno com relação aos prazos, com relação aos valores a ser implantado na descompactação da nossa tabela salarial. E vemos também na discussão do Plano Estadual de Educação. E aí convocar todos os trabalhadores de educação, sejam eles que estão na ativa ou os aposentados, para que também possam acompanhar na Assembleia Legislativa a tramitação desse projeto e com certeza na sequência virá o projeto aí do novo plano de carreira do magistério, que queremos que os trabalhadores estejam lá também para poder fazer valer aquilo que a gente discute e que a gente delibera enquanto coletivo e aquilo que a gente quer de melhor para a educação catarinense. Obrigada, professor. Obrigada a você que nos assistiu e continua assistindo a TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Cinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.cinti-sc.org.br.